entre aspas. Spoiler para vocês. Hugo Souza continua sendo goleiro do Flamengo, embora o Corinthians tenha soltado uma nota oficial na quinta-feira dizendo que iria exercer a compra de Hugo Souza. Mas Salve, salve, meus caros e minhas caras rubro-negras. Boa segunda-feira, um excelente início de semana para você, para toda a sua família abençoada. Mas o que eu tenho para trazer para você aqui é a respeito de uma sacanagem, uma safadeza, me perdoe a expressão chula, que estão fazendo com o Flamengo, que é de revoltar todos nós rubro-negros. A gente que ama isso aqui, ó. Que a gente ama o Flamengo. Luta de sol a sol, eu falo sempre isso aqui. Ação rubro-negra, uma galera trabalhadora, que é pai de família, que corre atrás do seu prejuízo para sustentar a sua família, ainda gasta dinheiro com essa paixão aqui, ó. A gente ama isso aqui. Agora, o que estão fazendo aqui para você, repito, é de indignar, meu camarada, deixar você revoltado. Então, eu vou trazer aqui uma bomba sobre uma nota oficial que sai lá de dentro da diretoria do Flamengo, e eu vou trazer luz a esse assunto. Mas não vou falar só de coisa ruim, não, porque eu não gosto de falar só de coisa ruim. E o Flamengo é alegria, o Flamengo é paixão. Então vou falar de coisa boa também. Fica comigo no vídeo até o final, para você não perder nenhuma informação. Já começar a segunda-feira bem informado de tudo que tá rolando aqui, ó, no nosso Mengão. Vem comigo para essas notícias. Já mete o dedo nesse like aí. Ajuda o seu parceiro aqui a engajar o vídeo, para que todo mundo saiba o que tá acontecendo aqui no Flamengo. Mete o dedo nesse like, mano. E vem comigo para as notícias. Vou começar com uma notícia que é boa. Vou começar com a notícia boa, tá certo? Me fala aqui, antes de mais nada, me fala aqui, o que você acha? O Flamengo, essa semana, deve encaminhar, e eu vou falar melhor sobre isso no decorrer do vídeo, mas deve encaminhar a contratação do Gabigol, a renovação, melhor dizendo, de contrato. Você é a favor ou contra? Você acha que o Flamengo deve sim bater o martelo e acertar com o Gabigol para mais uma, 2 temporadas, enfim? Acha que o Gabigol deve jogar no Flamengo em 2025? Comenta aqui para mim. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Flamengo tem que esperar mais uns 3, 4 jogos aí para ver como é que ele se comporta. Ele continua evoluindo, porque tá evoluindo, na minha opinião, né? Mas eu quero a sua. Na minha opinião, precisa ver o que vai acontecer nos próximos jogos para ver se ele realmente vai crescer, vai voltar a ser, pelo menos, próximo daquele Gabigol que era correria, que corria atrás. Mas dá a sua opinião. Você acha que sim ou não? Comenta aí. Aí vem comigo aqui que tem notícias importantes agora. E já vou trazer uma notícia que é boa. Na minha opinião, é muito boa. Que é o seguinte, ó. Mais uma vez, gente. Olha isso aqui, ó. Eu vou até botar na tela aqui. Deixa eu ajustar aqui. Ó. Flamengo lidera. Palmeiras em 8º. Vasco atrás de time de Série B. No ranking de público 2024. Não é novidade, né? Os caras ficam com o negócio de que o Flamengo é a maior torcida do mundo, meu querido. Isso não é novidade. Mas eu vou destrinchar isso aqui pra você, porque é o seguinte, ó. Olha aqui, ó. O Flamengo lidera o ranking de público do futebol brasileiro. A fase anterior acontece repetidamente. Cara, engasgou aqui. Todos os anos. Está dizendo que acontece todos os anos, para resumir. Pois a nação lota sempre os estádios. Em 2024, foram 31 jogos como mandante. E a média de público de mais de 50 mil rubro-negros, meu cara. Toda vez que o Flamengo manda os jogos, são 50 mil. Mas por que essa diferença absurda dos outros? É porque quando o Flamengo vai jogar fora, é como se o Flamengo estivesse em casa. O Flamengo tem torcedor em todo lugar. Todo lugar. O top 20 conta com algumas curiosidades. O Palmeiras, que sonha em ter a grandeza do Flamengo, sonha e vai continuar sonhando. Aparece apenas em 8º. Já o Vasco está atrás de time da Série B, que é o caso do Ceará. Aqui está o ranking, ó. Está o ranking. Você pode ver aqui. Primeirão lá em cima, na cabeça, o Flamengo, em 31 jogos comandante, com a média de 50.440 pagantes em cada jogo que manda. Isso em média. Claro que tem jogo que é muito mais e o jogo que é um pouco menos. Mas nunca é muito menos que isso. É mais ou menos essa média mesmo, daí para cima. São Paulo sempre é um time que é engajado, apesar de ter uma torcida menor. 46 mil. Corinthians, 42. O Bahia, que é o 4º colocado, com 34. Cruzeiro, com 33. E assim vai. O próximo time carioca é o Fluminense. É o 7º, com a média de 30. Né? Mas atrás aí de vários aí. Então, assim, mais uma vez, parabéns para nós rubro-negros. É o que eu falo, e aí eu cobro mesmo, gente.
Eu cobro mesmo. Porque, ó, isso aí, essa média de 50 e quase 50.500 rubro-negros pro estádio, são gente trabalhadores que soam para ganhar o seu dinheirinho para ir no estádio. Então tem que respeitar a torcida, meu querido. Essa diretoria tem que nos respeitar. Vamos mudar de assunto aqui? Que é o seguinte, ó. Flamengo brilha e Zico humilha Tite em jogo no estádio do Corinthians. Teve um jogo ontem, vou botar aqui na tela para você também. Teve um jogo ontem, que foi relativa a festividades, né, você deve ter acompanhado. Aqui, tá aqui o Zico. Se eu dar só uma passada por aqui, ó. Por conta da data FIFA, o Brasileiro e a Copa do Brasil estão parados neste final de semana. Porém, a bola rolou na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, no domingo. Apesar de não ter as cores do Rio Negro da partida, o Flamengo foi o grande vencedor. O duelo beneficente do Dia das Crianças, Criança Esperança, com gols de atletas do Mengão. O ex-Flá e até torcedor do Fluminense homenageando o Zico. Além disso, o Galinho de Quintino e Tite foram treinadores, com goleada de 5-1. O treinador de uma equipe foi o Zico, e da outra foi o Tite. E o time do Zico ganhou de 5-1, meu querido. 5-1 a pancada do nosso eterno ídolo rubro-negro, Zico. 5-1. É muito, rapaz. É um baile que o Zico deu no Tite. Rapaz, como é que nós... o Tite não deve ser ruim treinador, mas, papai, a fase dele não tá boa, não, porque no Flamengo não rolou nada. E agora toma uma paulada do Zico aí de 5-1, cara. Tá feio. Vamos mudar de assunto aqui. Trazer pra você aqui isso aqui, ó. Perto do primeiro Fla-Flu, como técnico, Felipe Luiz tem boas lembranças contra o rival. Tá lá na UOL essa informação aí. E eu vou destrinchar para você aqui, ó. Recém-iniciada a carreira do técnico Felipe Luiz no Flamengo, vai ter mais uma novidade. Ele vai comandar o rubro-negro pela primeira vez em um clássico no profissional. Na próxima quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Por sinal, um rival que Felipe Luiz tem boas lembranças da época em que era lateral esquerdo. O primeiro Fla-Flu com Felipe Luiz com a camisa do Flamengo foi contra o Fluminense. Pô, esses caras escrevem mal essas matérias, hein? Foi o primeiro Fla-Flu do Felipe Luiz no Flamengo foi em fevereiro de 2020, pela semifinal do Campeonato Carioca. Depois, em setembro daquele ano, ele balançou as redes contra o rival. Então, em setembro de 2020, ele enfrenta o Fluminense, e no segundo Fla-Flu dele, que foi em setembro, ele faz o primeiro gol dele contra o Fluminense. Ao todo, Felipe Luiz tem 4 gols pelo Flamengo. Assim, metade em cima do Fluminense. Ou seja, Felipe Luiz, que nunca foi um lateral de fazer muito gol, era mais construtor, né, quando jogava. Parece até um passado distante, mas é um passado recente. Ele se aposentou agora há pouco, ele tem um pouco mais de um ano, mais ou menos, né? E ele fez 2 gols, 4 do que ele tem no Flamengo, 2 foram contra o Fluminense. Então o histórico do Felipe Luiz, o resumo dessa matéria, é isso. O histórico do Felipe Luiz é muito bom contra o Fluminense. Eu vou trocar de assunto aqui, meu parceiro. E antes de entrar na polêmica, da sacanagem, da nota oficial, desse barato todo que rolou aí, eu vou trazer aqui uma questão que está, assim, explodindo aí, que é a questão do Hugo Souza. O Hugo Souza, que está no Corinthians, emprestado ao Corinthians e é atleta do Flamengo. E tem essa matéria aqui, ó. Olha isso, gente. Isso é lá do GE, ó. Veja porque a dívida com o Flamengo pode atrapalhar o Corinthians na compra de Hugo Souza. O Timão atrasou o pagamento da negociação pelo lateral Mateuzinho e pode ser obrigado a pagar o valor para ter o goleiro em definitiva à vista. O que é isso? O Flamengo pode obrigar o Corinthians a quitar a dívida toda com o Mateuzinho, que é uma dívida maior do que a compra. O Mateuzinho foi vendido, negociado, por um valor muito maior do que o Hugo Souza. A gente sabe disso. Aí a matéria segue aqui explicando. Uma dívida do Corinthians com o Flamengo pelo pagamento parcelado da compra do lateral Mateuzinho no início deste ano pode atrapalhar
a negociação entre os dois clubes pela compra do goleiro Hugo Souza pelo time paulista. O lado corintiano afirma que o negócio está certo. Como previsto em contrato, o Timão sinalizou que usará a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do goleiro por 800 mil euros, cerca de 4 milhões de reais, parcelados em 4 vezes, duas parcelas em janeiro e julho de 2025, respectivamente 26. 25 e 26. Então seria janeiro e julho de 2025, depois janeiro e julho de 2026. No entanto, segundo apurou o GE, o Flamengo teria o direito de reprovar o garantidor indicado pelo Corinthians para o pagamento da compra do goleiro. O termo é usado para uma empresa ou pessoa que se propõe a ser fiador. Com a compra do lateral Mateuzinho, por exemplo, o Clube Paulista colocou o contrato com a Brax, a empresa que comercializa placas de publicidade para garantia. Mesmo assim, o Corinthians atrasou o pagamento e causou irritação no Flamengo, que deseja se desfazer de Hugo Souza sem garantia, só com a garantia que vai receber, tá? A matéria segue explicando. O que está acontecendo? Talvez você já está sabendo aí, mas eu vou destrinchar aqui. O que acontece aqui, nesse papo aqui? Os caras não estão pagando ninguém, mano. Corinthians é caloteiro, e com todo respeito à torcida, não estou me referindo à torcida, não, estou falando de diretoria. Tá? A crítica não é aos torcedores do Corinthians. É que a gente tem que respeitar, que também são torcedores apaixonados, assim como nós somos pelo Flamengo, eles são pelos Corinthians. Pelo Corinthians é o direito deles. Agora acontece que é um time que tem uma gestão ruim. Não dá para confiar. Os caras estão devendo o Cuiabá teve que acionar a justiça aí. Estão brigando pelo rebaixamento com o Cuiabá e dando um cano no Cuiabá. Compraram um jogador que está sendo utilizado, às vezes até num confronto direto, e não paga o Cuiabá. É um time que tomou agora uma multa, tomou um bloqueio de mais de 30 milhões por um outro jogador que me fugiu aqui o nome, porque comprou e não honrou. Então, assim, é um time caloteiro. É o caloteiro da rodada, é o Corinthians. Já não pagou direito o Mateuzinho, não está pagando. E agora quer que o Hugo Souza vá para lá. Flamengo, a diretoria do Flamengo já deu um mole. Um mole danado, rapaz. Porra, deu um mole no valor do Hugo. Já fez isso com outros jogadores. Você se lembra disso, querido Ninho. Mas deu um mole absurdo. Barato demais. Aí já não tem jeito, tá no contrato. Mas se tiver como brecar, na minha opinião, tem que brecar, cara. Tem que brecar. Primeiro que tá barato demais. Aí isso não dá pra ser. Não dá, mas tá no contrato. Se o Corinthians cumprir, não tem jeito, tem que vender. Aí não tem jeito. Mas se não der garantia, se não pagar à vista a dívida que tá atrasada com o Mateuzinho, não é obrigado a vender, não, cara. Nem tem que vender. Vai vender pra tomar calote, pra tomar pernada? Pra quê? Deixa o cara vir de volta. Não sei se ele vai querer jogar no Flamengo, a torcida, alguns torcedores também. Eu critiquei um pouco em uma fase, mas assim, eu sempre tive um pouco de empatia com as pessoas. Mas tem gente que não tem, né, esse cacete. Teve torcedor também que pegou pesado com o cara. Aí tem as suas razões, cada um tem as suas razões, eu não vou ficar aqui cagando regra pra ninguém. Mas, dar de graça um atleta que tá numa fase sinistra pra um time que tá dando calote é complicado. Gente, eu vou trazer agora essa questão polêmica da sacanagem. Eu trouxe ontem num vídeo uma parte dela. Vou trazer agora, porque eu acho que o que estão fazendo no Flamengo, a politicagem entre a atual gestão, o senhor Rodolfo Landim e outros concorrentes, o BAP é um deles, que era tudo do mesmo grupo, e agora o BAP sai para ser candidato à presidência do Flamengo, e aí começa a guerra, né? O BAP veio, inclusive, em algum podcast aí, né, um pouco a politicagem também, já dizendo que se ganhar a eleição vai tentar de tudo para trazer o Jorge Jesus. Aí o outro já promete que vai contratar, que vai renovar o contrato com o Gabigol, porque parte da torcida quer, mas tem parte que não quer também, né? Então, assim, é muito dividido isso. Agora, o que aconteceu agora, e o rumo que isso está tomando, é um desrespeito com o torcedor. Vou explicar para você. O jornalista Vene Casagrande, cara fera, maneiro aí, fazendo o papel dele, teve acesso a uma nota
de partes da diretoria do Flamengo, do Conselho Fiscal, uma turma lá, falando sobre a irresponsabilidade nos gastos com o Flamengo. Segundo essa nota, ela critica a postura da atual diretoria em relação aos contratos que vão se estender até a próxima gestão. E isso é certo, você não pode colocar dívidas absurdas para um presidente que você não sabe quem é pagar, ou diretoria que não... E isso era comunicação interna, mas alguém vazou para o Vene Casagrande, que como jornalista ele tem o direito de expor, e ele expôs. Ele expôs. A crítica aqui não é o jornalista, ele fez o trabalho dele e é um papel que ele faz com muita excelência, é um cara que eu admiro muito, inclusive, porque traz notícias importantes. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto do trabalho dele. E aí, os caras vêm, presta atenção, hein? Os caras vêm agora e fazem uma nota oficial criticando aquele comunicado. Que vazaram, que é politicagem, que não sei o quê, que não deveria, que blá 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 blá. Mas aí, eles estão tentando jogar uma cortina de fumaça na gravidade do documento que foi vazado. Porque eles acusam o BAP de ter assinado esse documento, do BAP, falam assim... insinua que o BAP seria o responsável, que é concorrente também, que quer ganhar a presidência. Porém, eles tentam jogar uma certa cortina de fumaça, meu camarada, no documento, no conteúdo do documento que foi vazado da Vene Casagrande. Daí responsabilidade fiscal. Segundo o documento, não sou eu que estou falando. Está lá no documento interno que girou. Está lá no documento. Então, assim, é uma coisa muito absurda, cara. Tem que se prestar atenção nisso, no que essa galera tá fazendo no Flamengo. Eu vou trazer aqui a nota para você ver. E aí, gente, eu vou trazer para vocês aqui o próprio Vene Casagrande falando sobre essa nota, para vocês verem que absurdo é esse. Olha isso, ó. Olha isso. Do Flamengo. Vocês se recordam que no vídeo anterior eu falei sobre um documento assinado por todos os presidentes dos poderes, Conselho de Administração, Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, criticando a postura do Rodolfo Landim na reta final do mandato dele sobre o excesso de gastos, enfim, trouxe essa informação. Como eu falei para vocês nas outras redes sociais, eu publiquei o documento assinado por todos os presidentes, uma apuração minha, uma apuração jornalística, e hoje, sábado, o Flamengo emitiu um comunicado oficial para falar sobre o assunto. E na nota, eu não vou ler a nota inteira, obviamente, porque é uma nota muito grande, uma nota extensa, vários parágrafos, mas no primeiro parágrafo, eles botam o seguinte: o Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo vem a público diante de notícia publicada em 11/10/2024 pelo jornalista Vene Casagrande acerca de ofício conjunto encaminhado pelos demais poderes do clube ao presidente deste Conselho Diretor. Esclareceu o que se segue. Aí eles começam a esclarecer, na verdade não esclareceram nada, tá? É uma nota que não esclarece em nada. Na verdade é muito mais guerra política, porque obviamente tem uma eleição presidencial que vai acontecer no começo de dezembro, e isso aí é política, gente, é política. Onde eu quero chegar aqui? Eles me elogiaram de uma maneira indireta, e muita gente, quando leu o meu nome, logo estava achando que era uma nota oficial para desmentir uma notícia minha. Pelo contrário, dessa vez eles confirmaram a notícia, e ali eles reclamaram do vazamento, como que um documento como esse, a imprensa tem acesso, no caso o jornalista eu. Gente, isso é um trabalho jornalístico. De certa forma e de maneira indireta, eles estão elogiando o meu trabalho. É sinal que o documento que eu publiquei é verdadeiro, é sinal que a informação que eu publiquei é verdadeira. Então, diferentemente do que acontece, não foi uma nota oficial para desmentir uma notícia, foi para confirmar uma notícia. E eu, particularmente, eu fico muito feliz com isso, porque é um reconhecimento, e repito, de uma maneira indireta, eles não botam nenhuma palavra elogiando o jornalista Vene Casagrande, mas quando eles soltam uma nota oficial confirmando uma notícia, isso é sensacional. É um gol para o jornalista. Eu marquei um golaço. E foi um golaço que fez a diretoria, no caso o Conselho Diretor do Flamengo, emitir um comunicado oficial sobre essa notícia. Então eu fico muito feliz. E sim, eu gosto de valorizar o meu trabalho, eu acho que nós temos que fazer isso. Não é falar, meu Deus, dei sorte. Não, sorte não, eu trabalho pra caramba. Trabalho demais. Não é só sorte, é competência também. Não adianta você ficar sentado no seu sofá o dia inteiro esperando a sorte cair do céu. A sorte vai acompanhar se você correr atrás. E é isso. Fico feliz
de verdade é uma valorização aqui do meu trabalho que eu faço sim nesse vídeo, porque isso é importante. Você trabalha para isso. Você aí do outro lado, que você é profissional qualquer... Imagina só ela e ele em Portugal. Eu ouvi o Tite. O Tite vai ser o treinador hoje, não cria essa esperança, Nori. Tá ligado? O Tite conseguiu falar, oportunizar um menino do Criança Esperança. Vocês viram a vinheta do Tite no Criança Esperança? Ele parecia que tá numa entrevista do Flamengo. Ele assim, ó, porque as crianças têm que oportunizar a oportunidade. Sabe? Ele é meio redundante nesses bagulho. Então a mulher do Tite fala, não para, não vem pra Portugal. O Tite foi 2 Copas do Mundo, velho. Não foi, Benjo. O Tite, quando ele era crianças, tem que oportunizar a oportunidade. Sabe? Ele é meio redundante nesses bagulho. Então a mulher do Tite fala, não para, não vem pra Portugal. O Tite foi 2 Copas do Mundo, velho. Não foi, Benjo. O Tite, quando ele era treinador do Corinthians, ainda, ele já tava no final. Brasileira detona. Então, mas eu vendo a entrevista do Dorival depois do jogo contra o Chile. O coach também. Chatão, né? Já não é o Dorival, mas o Tite no final do Corinthians ali frase também. feita. Não, mas o Tite já tava meio chato com esses bagulho de entrevista quando ele tava ainda no término do Corinthians, ele já tá com esses bagulho aí. Parece palestra motivacional, Chatão. já com as frases do Dorival. Sabe, eu vi a entrevista e falei, olha, falei, caramba. Já pegou um treinador maleta assim, Zé? Aqueles caras que dá sono na preleção? Vários. Quem é o treinador que mais te deu sono em preleção? Guidolin. Sabia. Você não quer falar um brasileiro. Posso ser diretor de futebol do Corinthians. Quer dizer, ele começou pessimamente mal. Cara, pagou 5 milhões de euros por 50% do Mateuzinho, que estava de graça uma semana antes. Não entendi, porque o cara de graça, de repente, custou 5 de euros. Contratou o Palácios sem fazer ressonância magnética. Agora pode ser o médico, porque o amigo quem manda em tudo é o presidente. O presidente é o cabeça, é a gestão do cara. Palácios veio e não fez exame de ressonância magnética. As pessoas não lembram, viu? O Palácio é do Corinthians, tá? Trouxeram o médico, que era o... Fábio Novi. Fábio Novi, mas depois ele saiu. E botaram, depois de uma cirurgia, uma semana depois, o que eu falei, o Palácio estava numa esteira correndo, estourou de novo. Ligaram pro Joaquim Grava, pelo amor de Deus, para operar o cara de novo. Ou mentira? Não, verdade. Né? Então tá, você ri, né? Antes ele foi trazer o treinador do São Bernardo, o Zanardi. Aí ele viu que não podia. Não, mas... Camisa. Então, eu não sei como é que vai fazer. Vai para o terceiro patrocinador. Não, é pela lei não, Beija. Essa empresa, ela saiu no site do governo, das empresas que estão autorizadas. Não. Ué, saiu? Não. Saiu na lista, gente. Não saiu? Não. Ela está CBF. Pelo Rio de Janeiro. Ela está pelo Rio de Janeiro. Sim, mas ela saiu na lista do governo. Inclusive, ela, em paralelo na nota que ela emitiu, ela falou que ela pegou a licença aí através da Loterge. Em paralelo, ela estava ainda reivindicando essa autorização do Ministério da Fazenda. Você está reivindicando, você não mas é que tá mais... Dentro do Flamengo, Mauro, tá decidido que o Gabigol sai e outra, é uma incógnita já que vai mudar a diretoria. Para esse período de preparação para o Fla-Flu de semana que vem, somente treinos pela manhã, quarta, quinta, hoje e também amanhã, domingo, elenco folga e na segunda-feira se reapresenta. E o que tem chamado a atenção, e o Flamengo tem até inclusive feito uso disso nas suas redes sociais, é a intensidade nos trabalhos do técnico Felipe Luiz. Não só em duração, os treinos dele têm tido no mínimo 2h30 de duração, como também na dinâmica que ele tem utilizado. O Flamengo divulgou vídeos de uma disputa interna entre os jogadores, campeonatos de lances específicos durante os treinos que geram aquelas apostas muito comuns no futebol, coisa que não vinha sendo divulgada pelas mídias oficiais do clube nos tempos do Tite e também de outros técnicos. A intenção do Flamengo é mostrar o que a gente já sabe pelo contato com as pessoas, que o ambiente está muito mais leve depois que Felipe Luiz chegou. 2 jogos, 2 vitórias e um bom tempo de preparação para o jogo contra o Fluminense na semana que vem, quinta-feira. Importante informar que 7 jogadores estão servindo as suas seleções: Gerson e Fabrício Bruno, a seleção brasileira; Varela, Arrascaeta e De La Cruz, a seleção uruguaia; Pulgar na chilena e o Gonçalo Plata na equatoriana. Sem esses 7 jogadores, o técnico Felipe Luiz não está abdicando de fazer treinos coletivos. Inclusive hoje pela manhã foi mais um treino coletivo realizado no Ninho do Urubu. Mas ele está intercalando um pouco mais jogadores titulares e reservas, testando variações para poder ter mais alternativas para os próximos jogos, começando pelo Flu, que será na quinta-feira que vem aqui no Maracanã. Flamengo, matematicamente, ainda tem possibilidade de ser campeão brasileiro e está na briga, claro, para ganhar a Copa do Brasil, e não se fala em prioridade nesse momento, meus amigos. É claro que a Copa do Brasil está mais
próxima, né, no sentido até da quantidade de jogos, mas é um Flamengo que tem crescido, como o Rafa falou, deixado também o torcedor sonhando. Vamos começar falando a respeito da situação do Hugo Souza. O Corinthians tinha do dia 10 de outubro ao dia 30 de novembro para manifestar o interesse na compra do jogador. E já no primeiro dia, no dia 10, o Corinthians já manifestou, mandou um ofício ao Flamengo dizendo que vai contratar o Hugo Souza. Ele será comprado por 800 mil euros, cerca de 4,9 milhões de reais, em 4 parcelas, que começam em janeiro de 2025 e vão até junho de 2026. São 4 parcelas semestrais. O Hugo vai assinar um contrato de 5 temporadas com o Corinthians. O problema é que o Flamengo deseja uma garantia bancária ou que o Corinthians coloque um dinheiro à vista. Mas o Timão está escorado justamente no contrato entre o Corinthians e o Flamengo, que diz que não precisa disso. Então, o Timão está garantido, pelo menos nessa parte, em relação a contratar o goleiro Hugo Souza, e com isso não vai precisar pagar a multa no jogo de volta da Copa do Brasil, marcado para o dia 20. Vamos ver como que o Flamengo vai... Só que para não pagar, nação, precisa quitar a dívida com o Mateuzinho, tá? Ou apresentar uma garantia bancária que o Flamengo aceite, porque eles apresentaram a mesma com o Mateuzinho, tá? Tem que ressaltar isso. O que ele tá falando aí não é 100% verdade, não. Vamos ficar ligado nisso. Reagir em relação a isso nos próximos dias, mas o Corinthians está muito tranquilo nessa parte. O que a gente imaginava ali do direito dele de comprar o jogador, certo? Até porque eu acho que, entre aspas, ficou barato, né? Ficou. Sim. Do mesmo jeito que foi caríssima a contratação do lateral, Mateuzinho? Do Mateuzinho. Mateuzinho, né? Que o Corinthians pagou uma grana danada para um jogador que o Flamengo não tinha interesse. Eu acho que aí foi o contrário. Talvez o Flamengo não imaginasse que o Corinthians contratasse um goleiro titular tão importante por 4 milhões de e aí reais. Sinceramente, nem é culpa do Flamengo. Porque a carreira do Hugo foi tomando um corpo bem diferente do corpo do início. No início, você pensava, esse menino não tem limite, ele é muito bom tecnicamente, acabou. Tem para ninguém. Aos poucos, ele teve um erro aqui e tal, e como a Mariana me ensinou durante esses dias, na semana passada, os fatos vão acontecer. A questão é como você lida com eles. O que você faz com o seu dia seguinte. Isso é experiência. Isso é experiência. Esses cabelos brancos... Ela falou isso? Falou. De verdade. E aí, assim, naquele momento, as reações do Hugo não foram tão boas. Sim. E você entende até que o Flamengo tem... Fala, assim, realmente, tal. Vamos colocar um valor aqui diferente do valor de mercado dele. E o Corinthians aproveitou. E o Hugo aproveitou, especialmente. Muito. A gente fala de um Corinthians que, principalmente no início da temporada, se for analisar algumas das contratações, custo-benefício péssimo, né? Você citou o Mateuzinho, Pedro Raul. Pedro Raul, 5 anos de contrato. Pedro Raul é o símbolo do planejamento equivocado, né, que precisou de uma rota sendo ajustada no meio da temporada com as contratações. Agora, a contratação do Hugo Souza é de ótimo custo-benefício. E eu lembro até quando o Hugo Souza foi oficializado, enfim, a gente estava aqui e a gente falava sobre um status de um cara com potencial, mas que a gente não tinha certeza ainda. Seria mais uma aposta para o Corinthians. Hoje ele é uma certeza, ele mostra que amadureceu, né? Ele é absolutamente decisivo de maneira frequente para o Corinthians. Se o Corinthians está vivo nas Copas, muito por conta das digitais ali do... Bom, nação, essa história do Hugo aí não é bem isso não, tá? O Flamengo tem prerrogativas nisso, apesar de haver um contrato, e contrato você tem que cumprir, mas o Corinthians também tem que honrar com os compromissos financeiros que não tem feito. Tá certo? Beijo no seu coração. Mais tarde a gente volta com mais notícia do Mengão.